Muito bem, agora sim vamos pensar a respeito da palavra de Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre o tema Espírito de poder, amor e equilíbrio. Quem fala isso aqui para Timóteo é o apóstolo Paulo. Na verdade, ele escreve a respeito desse espírito, esse espírito que se manifesta em nós e através de nós. E esse espírito que se manifesta de uma forma poderosa, amorosa e equilibrada. E o apóstolo Paulo, ele traz isso como uma experiência de um pai, de uma pessoa experiente para o filho que está começando a sua vida. Alguém que viveu tudo isso e pode ensinar a respeito disso. O apóstolo Paulo é um homem poderoso em ação. Ele foi o escritor da maioria do conteúdo do Novo Testamento. Amoroso, irmãos, que eu digo assim, na questão de partilhar as suas experiências de vida. Alguns domingos atrás, eu tive a oportunidade de ministrar a respeito da vida do apóstolo Paulo, em que ele abriu o coração para nós, abriu o coração para quem lê a Bíblia, dizendo, olha, aquilo que eu odeio, que eu não quero fazer, de jeito nenhum, quando eu percebo eu já fiz. E aquilo que eu quero, que eu desejo, que eu sei que é certo, eu não consigo fazer. Então, homem tremendamente usado por Deus, capaz de abrir o seu coração e mostrar os seus limites. Amoroso nesse sentido. E hoje, muito sobre o equilíbrio desse homem, entendendo na maturidade da sua fé, aquilo que Deus tem para a sua vida, mostrando que ele exercia esse espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E nós vamos usar o texto que ele escreve à igreja de Corinto. Paulo amava esta igreja, ele que iniciou essa igreja. Ele escreve pelo menos 4 cartas para esta igreja, e 2 estão aqui registradas no Novo Testamento. Nós vamos ler o trecho da segunda carta, 2 de Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 2. Preste atenção, acompanhe comigo aí. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Verso 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições,
nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Até aqui. Irmãos, Paulo escreve para a igreja de Corinto como uma ação de socorro, de prevenção, de cuidado. Ele era o pastor dessa igreja, amava essa igreja. E ele, com toda a prudência, defendia a sua igreja. Nesse tempo, havia levantado ali alguns homens, procurando capturar o coração da igreja, para poder distorcer os ensinos de Cristo. E esses homens, eles capturavam o interesse da igreja, mostrando que eram homens especiais, porque tinham vivido experiências espirituais transcendentais muito elevadas. Então eles contavam essa experiência para o povo, e aí todo mundo prestando atenção, olha, esse homem viveu isso, esse homem teve essa experiência fantástica, e aí capturando a atenção das pessoas da cidade de Corinto, eles então distorciam as verdades do Evangelho. E aí Paulo, olhando isso, ele abre o seu coração e ele também conta a sua experiência. Já que é para contar a experiência, eu também tenho experiência. Só que ele conta de uma forma assim tão cuidadosa, é algo tão importante para ele, tão caro para ele. Ele não conta de qualquer jeito. Ele usa muito bem as palavras para que aquela experiência que ele vai contar não o exalte diante das pessoas que vão ouvir. Então, ele diz assim, conheço um homem em Cristo. É como se não fosse ele, mas depois quando a gente continua lendo o texto, ele fala, não, eu poderia me gloriar nisso porque é verdade. Ele está falando dele mesmo. Mas ele começa dizendo, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos viveu uma experiência tremenda. E olha, irmãos, esse homem, o apóstolo Paulo, a gente tem tanto conteúdo dele no Novo Testamento, que ele, por exemplo, no caminho de Damasco, quando houve a sua conversão, e ali veio aquela luz e aquela voz, né? Olha, eu sou Jesus Cristo a quem você persegue, aquela experiência fantástica que ele teve, que todos nós conhecemos. Ou a experiência de quando ele estava trabalhando em Éfeso e o avental ali, ele não podia sair do trabalho, e ele tirava o seu avental, e o avental de Paulo levado até os enfermos, alcançando os enfermos, eles eram curados. Experiência fantástica. Quando ele estava indo evangelizar, aparece um anjo no sonho, conversa com ele, fala, passa a Macedônia, é para lá que é o seu endereço, é para lá que você vai pregar o evangelho. Então, havia muita revelação, muita coisa tremenda e fantástica que o apóstolo Paulo havia vivido. Mas havia uma experiência tão poderosa, tão extraordinária, tão difícil dele mesmo explicar, que fazia 14 anos que ele havia vivido essa experiência, mas ainda não havia compartilhado com ninguém. E aí, diante dessa necessidade, ele abre o seu coração e compartilha essa experiência. Para mim isso já é tão poderoso, irmãos, porque às vezes a gente vê pessoas que têm uma facilidade, sem uma compreensão completa daquilo que Deus está fazendo, porque viveu uma experiência, coloca essa experiência debaixo do braço e sai por aí colhendo os frutos dessa experiência. Mostrando que é uma pessoa especial, mostrando que é uma pessoa queridinha de Deus, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo, e gosta dessa exaltação, inclusive muitas vezes lucra com testemunhos daquilo que Deus fez pela sua vida. Está cheio de gente assim, né? Coloca lá um CDzinho debaixo do braço tal, e vai poder, olha, eu vivi essa experiência, e começa a exaltar a experiência, e sai por aí contando a experiência daquilo que Deus fez. Aí o apóstolo Paulo fala assim, faz 14 anos que eu vivi isso. E agora é o momento certo, porque há uma necessidade na igreja, e é por isso que eu vou compartilhar essa experiência com vocês.
a prudência de não baratear as experiências ou de exaltar mais a experiência do que de fato ela é válida. Nós vamos entender isso no decorrer do texto que nós vamos tratar aqui. Irmãos, essa experiência é tão fantástica que ele fala de níveis de revelação até o terceiro céu, o céu de Deus, o paraíso de Deus, e chega nesse lugar, ele vê coisas que ele não consegue interpretar numa linguagem humana, não tem vocabulário para isso, são coisas indizíveis, nunca viu aquilo, não tem como escrever, difícil de trazer para um conceito humano, que a mente humana vai alcançar. E coisas que não são nem prudentes para um ser humano entender. Ele fala que nem ele mesmo sabe que experiência foi essa, porque ele não sabe se ele foi até o céu, até o terceiro céu, até o paraíso, no corpo, se o corpo dele foi transportado para o lugar, para essa dimensão, ou se no espírito, como uma visão tão real e tão clara, e ele não sabia se ele foi no corpo, se ele foi no espírito. O que ele sabia é que ele havia vivido essa experiência. E com certeza, essa experiência contribuiu para que ele pudesse tomar sua decisão de servir ao Senhor, porque 14 anos atrás ainda era muito no início do seu chamado, do seu ministério, antes dele fazer as suas primeiras viagens missionárias, aonde Jesus estava chamando o apóstolo Paulo para poder trabalhar e, na verdade, para poder sofrer por causa do seu nome. Porque o chamado do apóstolo Paulo foi esse. Quando Deus manda Ananias orar pelo apóstolo Paulo lá em Damasco, e Ananias fala, não, Senhor, esse homem aí é o perseguidor dos cristãos. Ele fala, não, vai lá, ora por ele, porque eu escolhi esse homem para sofrer pelo meu nome. Então havia um chamado, e Deus precisou tratar e dar essa revelação para este homem, para que ele pudesse, então, ser um instrumento de Deus. E nesse tempo apropriado, irmãos, ele conta essa experiência fantástica. E isso nos abre um horizonte, um parâmetro espiritual, aonde, de fato, qualquer um que desejar e que buscar, e que Deus tiver um propósito nisso, pode viver experiências das mais fantásticas que existem. Não há limitação para uma experiência espiritual. Ele não consegue nem contar o que aconteceu com ele, de tão tremenda que foi essa experiência. Ele não consegue nem saber se foi no corpo ou fora do corpo. Mas isso nos mostra que é possível que as experiências das mais fantásticas aconteçam. Mas quais seriam os propósitos de tudo isso? Por que ele está contando essa experiência e por que ele conta na terceira pessoa? Veja na continuação do texto o que ele fala. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. O que Paulo está falando aqui? Eu não quero me gloriar nessa experiência. Eu fiquei quieto até agora, porque eu não quero que vocês olhem para mim como esses outros estão fazendo, por causa das experiências fantásticas que eu vivi. Não é esse o intuito que Deus tem colocado no meu coração. Diante de vocês, eu vou me gloriar apenas nas minhas fraquezas, porque eu quero que vocês me sigam por aquilo que vocês veem e por aquilo que vocês ouvem. Ou seja, ele está dizendo aqui, olha, não fica extasiado, porque eu vivi uma experiência fantástica. Eu quero que vocês estejam sendo minhas ovelhas, como pastor que ele era daquela cidade, daquele povo, por aquilo que vocês estão vendo na minha vida no dia a dia, por aquilo que vocês estão ouvindo da minha boca no dia a dia. Ele está dizendo, as realidades da vida, o dia a dia,
o arroz com feijão, o pão com manteiga, é acordar, é trabalhar, é as respostas, é um ensinamento, é a minha posição, a minha postura, aquilo que eu faço no dia a dia, é que eu quero que vocês observem Cristo em mim como esperança da glória, ou não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Não é porque eu tive uma experiência fantástica. E aqui, irmãos, a gente vê como isso é sério, porque muito do movimento evangélico nos nossos dias é baseado em experiências fantásticas, em que as pessoas ficam correndo atrás de outras que potencializam essas experiências fantásticas da performance, do púlpito, do palco, do palanque, da internet, mas nós não conhecemos o dia a dia. E o que o apóstolo Paulo está falando aqui, eu quero que você, olha, evito falar isso, para que ninguém pense a meu respeito, olha que experiência. Não, eu quero que vocês pensem a meu respeito aquilo que vocês estão vendo de mim no dia a dia. E aquilo que vocês estão ouvindo de mim no dia a dia. Então, eu não quero parecer extraordinário. Eu quero parecer o que eu sou, um ser humano. Um ser humano, como você. Igual a qualquer ser humano. Às vezes a gente tem a impressão que tem uns caras que são muito especiais. Uau, que experiência, que tremendo, que unção, que revelação, né? Que glória. Vai ver a família, vai ver a conta bancária, vai ver o dia a dia. É no dia a dia. Paulo está falando, eu quero que vocês me conheçam no dia a dia. As minhas decisões, a minha vida, a minha história, que eu estou ensinando aqui para vocês. Paulo evita falar das experiências, para que as pessoas possam entender o que é de fato o Evangelho. Porque senão é um parâmetro muito alto para eu alcançar. Nunca vou ser que nem esse camarada aí. Ele levita, ele flutua, é demais. Ficou 14 anos quieto. E só está falando isso porque ele está dizendo, ó, esses caras aí estão querendo enganar vocês. Vocês me conhecem no dia a dia. Eu posso contar minhas experiências, ele está dizendo aqui. Eu posso contar, porque eu tenho experiência para contar. Eu tenho muita experiência com Deus para contar, mas eu quero que vocês vejam o meu dia a dia. Estão entendendo, irmãos? Vamos continuar aqui. O texto diz o seguinte: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, o negócio começa a complicar, né? Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Um comentarista fala, Paulo alcançou um nível de revelação tão poderoso, subindo ao terceiro céu. Aí Deus traz ele para baixo, para a terra, e prende ele na terra com um espinho. Menos, Paulo, menos. Você é ser humano. Não deixe isso aí subir na sua cabeça, não. Lembre-se que você é um ser humano. O que ele tá, irmãos, às vezes a gente demora, a gente tem uma tendência de ser negacionista, de negar aquilo que nós somos. O princípio, por exemplo, para alguém que é viciado em alguma coisa, álcool, sexo, jogo, celular, deixar de negar. Quando você deixa de negar e fala, realmente eu sou. Aí é que começa uma mudança. Então a gente tem uma tendência de ser negacionista nesse sentido. Mas com a experiência que Paulo estava vivendo, ele entendia muito bem, porque o Espírito Santo já tinha revelado para ele que ele precisava disso. Porque o apóstolo Paulo, irmãos, é fariseu de fariseus, judeu da tribo de Benjamim, um homem que falava muitas línguas, que aprendeu aos pés de Gamaliel. Não havia fariseu tão
prudente, rigoroso, disciplinado na idade de Paulo como ele. Ele se destacava em tudo o que ele fazia. Falava muito bem, ele se expressava muito bem, defendia a sua causa até o final. Esse era o apóstolo Paulo. Uma tendência tremenda de ser muito orgulhoso. Se achar muito especial, muito superior. Aí vem uma experiência tão fantástica da parte de Deus que o eleva ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo ele não sabe, mas que ele vê e ouve coisas tremendas. Ele sabia que a tendência, mais do que ele, Deus revelou para ele, porque Deus sabia que a tendência do coração desse homem seria o orgulho. E Deus resiste ao orgulho. Deus não se relaciona com orgulho. Mas Ele dá graça ao humilde, ao quebrantado. Ele se relaciona com o humilde, ele se identifica com o manso de coração. Então ele entende, irmãos, que era necessário o orgulho ser quebrado na vida do apóstolo Paulo, para que ele pudesse entender que, apesar dessas revelações, ele era um ser humano como qualquer outro ser humano. Isso é muito poderoso, irmãos, porque a gente acaba estigmatizando, a gente acaba idealizando o que é um crente poderoso, um crente usado por Deus, o crente fluindo nas coisas espirituais. Tudo isso é importante, mas nada disso pode roubar o nosso entendimento que nós não somos anjos, nós somos seres humanos. Deus não quer nos transformar em anjos, Ele já tem os seus anjos. Nós somos seres humanos. Nós podemos experimentar coisas fantásticas, esse texto nos mostra isso, mas nunca perder a nossa humildade. Somos humanos. Da última doença ninguém vai passar. Não há ninguém mais especial aqui do que outro. Satanás é citado aqui, e talvez alguns pudessem dizer que esse espinho da carne era um mal causado pelo diabo. É gente que não conhece a Bíblia que pregou isso um dia. Se você ouviu isso, é gente que não conhece a Bíblia. Porque o diabo nunca vai trabalhar com qualquer coisa que seja para gerar humildade nas pessoas. Quem trabalha para gerar humildade nas pessoas é Deus. Quem quebra as pessoas para saber que ela é ser humano é Deus. Por quê? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É na humildade que Deus vai se relacionar com o ser humano. O que o diabo faz? Você é poderoso, você é grande, você é especial, você é você. Você nem precisa de Deus, porque você é o cara. É isso que o diabo faz. Então aqui ele podia até achar que ele estava ferindo Paulo, caluniando, perseguindo, maltratando, né? Mas ele é um idiota. É a mesma coisa que aconteceu com Jesus. O diabo achava que entrando em Judas e mandando Jesus para a cruz, ele iria matar o propósito de Deus. E era exatamente aí que o Senhor conquistou a grande e definitiva vitória para toda a humanidade. Aqui é a mesma coisa, ele podia até achar que estava ferindo o apóstolo Paulo, mas Paulo disse, não, é Deus quem está tratando comigo para que o poder dele se aperfeiçoe na minha vida. Ele entendia. É difícil entender isso. Nós vamos chegar lá, irmãos. Esse espírito de equilíbrio aqui é fundamental. Não é? Por isso que quando o apóstolo Paulo fala assim, em 2 Coríntios 1,7, para Timóteo, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E ele fala, não despreze a imposição de mãos sobre a tua vida, Timóteo. E ele impôs as mãos sobre Timóteo e liberou esse espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Porque ele era a experiência dele. O poder, porque Deus revelou a ele coisas tremendas. Ele escreveu tanto no Novo Testamento. Equilíbrio por quê? Olha, você tem que estar equilibrado. Você não pode esquecer que você é um ser humano, né? Que você tem esse espinho na sua carne. E amor,
porque ele não tinha vergonha de expor os seus limites. Ele se expõe aqui, dizendo, tem um negócio aqui que eu não consigo tratar, eu já orei 3 vezes, Deus não me trata, mas Ele me revelou o que é. Ele abre muito o seu coração com muita verdade. Isso é amor, que identifica as pessoas umas com as outras. Equilíbrio, né, porque traz as pessoas nesta mesma dimensão. Então, subi ao céu, mas eu estou preso na terra por alguns espinhos que me limitam, para que eu entenda quem de fato eu sou. E aí, irmãos, o que acontece quando a gente tem um espinho na carne? O espinho na carne, propositalmente, eu creio, na Bíblia, nós não sabemos exatamente o que é. Ele só fala que é uma sensação. E é claro que um espinho na carne, no dedo, é uma coisa ruim, mas o original, o que ele queria dizer naquele momento, era algo a mais do que um pequeno espinho de roseira, de planta. Era mais como um espeto ou uma estaca, que era um instrumento de tortura que o romano usava para condenar alguém. Além da cruz, eles empalavam as pessoas, enfiavam espetos, pedaços de madeira pontiagudo na carne da pessoa até ela morrer. Ela ia sentindo aquela dor, aquela aflição até a morte. Então, é algo mais intenso aqui. Era uma dor que ele sentia que doía lá no profundo. Era uma dor insuportável. E era uma dor que vinha e voltava. Não era uma dor constante. Esse vir e esbofetear é como se fosse uma ofensa. Imagine ele pregando, ensinando, falando do poder de Deus, de repente vinha aquela dor que ele não conseguia suportar. E aquilo o humilhava, porque ele tinha que parar, ele ia para o chão. Alguns dizem que ele tinha epilepsia, um ataque que vem repentino, e ele não tem controle, debatia no chão. Outros dizem que ele pode ter pego uma doença nos seus olhos quando ele foi para a região da Galácia, uma região pantanosa, que tinha o mosquito da malária desde aquela época, que gerava uma doença nos olhos e uma dor nos olhos insuportável, uma dor na cabeça, nos olhos, que não tinha condição de suportar. Dizem isso porque quando ele chegou na Galácia, ele chega doente, e os gálatas o honram apesar da sua doença. E ele diz assim que os gálatas, se pudessem arrancar os seus próprios olhos e dar para ele, eles o fariam assim, para evitar a dor e o sofrimento que ele passava. Então parece que era alguma coisa ali. Mas podia também ser uma dor na alma. Porque, imagina, a oposição que ele recebia do judeu, onde ele ia tinha judeu, e os judeus não se convertiam à mensagem do Evangelho, e ficavam lá atiçando, ficavam lá criticando, e ficavam lá perseguindo, e ficavam lá com esse coração duro. Imagina com tudo isso, quando ele sentia aquela dor, e os caras aí falam, está vendo, ó, esse camarada aí que fica pregando esse Jesus Cristo, não consegue nem sarar a sua dor, a sua condição. Então podia ser uma questão da alma, porque no texto fala que ele se sentia humilhado, perseguido, aflito nessa questão toda. Mas nós não sabemos. E isso é proposital. Porque nós não sabemos qual é o limite, o limitador de cada um de nós. Você pode ter algum espinho na carne que pode ser físico, familiar, relacional com as pessoas. Pode ser espiritual. Pode ser um espinho na carne, na alma. Uma dor na alma que você não consegue tratar. Nós não sabemos. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E ele queria que isso simplesmente saísse da vida dele. Como todos nós. Você está com um problema, uma dor, uma aflição, uma coisa batendo aí na tua cabeça. Fala, Senhor, me livra disso. É o normal. E aí ele fala, eu orei uma vez, Senhor, me tira. E o Senhor não tirou. Segunda vez, terceira vez. E ele era um homem acostumado a ter respostas de Deus. Ele era um homem muito usado por Deus. O seu avental curava as pessoas. E Deus não o livrava daquela condição. Então, irmãos, nós não podemos dizer que foi falta de fé do apóstolo Paulo. Preciso orar mais.
né? Preciso me consagrar mais, preciso fazer esse jejum não sei do que, preciso fazer essa campanha não sei do que, preciso na igreja que tem uma oração mais forte, eu preciso ir lá não sei aonde, para poder, eu preciso me consagrar mais. Não sei, não vejo alguém mais consagrado do que o apóstolo Paulo. Mais cheio de fé construtora que o apóstolo Paulo, mais cheio de vontade, de santidade que o apóstolo Paulo. Não era essa a questão. Demorou um pouco, e isso demora. Vem com a maturidade, é um processo de Deus. Demorou um pouco para ele entender que aquilo era um processo de Deus. Então tem algumas coisas que a gente pode atribuir ao diabo, ou atribuir a nós mesmos por falta de fé, mas pode ser um tratamento de Deus. Pode ser Deus falando assim, ó, menos. Você tem esse espinho na carne aqui, você não pode sair por aí botando banca em ninguém. Porque isso é normal dentro das igrejas. Você vê gente aí arrotando espiritualidade, achando que é melhor que os outros, mas fica escondendo o espinho na carne. Paulo não faz isso. Paulo é muito sincero aqui. Então, irmãos, olha, algumas questões aqui. Se apenas as experiências celestiais fossem válidas, qual é o lugar do sofrimento na vida do crente? Pensa isso. Ou será que o ideal da vida do crente é negar sofrimento e é viver aqui só as experiências celestiais? Eu tenho os meus espinhos na carne, eu tenho as minhas dores. Em qual situação Deus está ensinando mais? Ambas as situações. Existem as revelações celestiais e existem aqui as situações humanas, que nos ensinam também. Então, pode ser que problemas de saúde, problemas de dinheiro, problemas de status, de reconhecimento, né? De ser, olha, uma pessoa importante, problemas no casamento, pode ser um espinho na carne. Porque talvez se a pessoa tivesse saúde plena, já estaria longe da igreja. Alguma coisa que eu preciso de Deus todos os dias da minha vida. Pode ser, se a pessoa tivesse muita grana, estaria curtindo a vida, indo domingão, vou pegar meu iate, meu jet ski, vou viajar no hotel fazenda, vou curtir a minha... Estava longe de Deus. Cada um precisa se conhecer. Paulo sabia, eu sei que eu tenho uma tendência de ser orgulhoso. Deus está me humilhando aqui para que eu nunca esqueça que eu dependo dele. Qual que é a nossa tendência? Talvez Deus esteja falando assim, eu amo a tua vida, então eu vou te segurar nesse espinho aqui. Porque se eu soltar, a gente vai cortar relacionamento. Ele sabe de todas as coisas, irmãos. Então, nós precisamos sim, é claro, existem situações que nós vamos declarar, né, a cura, como nós cantamos aqui, que há no nome de Jesus. Mas nós precisamos entender isso, o equilíbrio. O tratamento de Deus. Cada um sabe qual é o seu espinho na carne. O texto continua dizendo, mas ele me disse, aí teve uma resposta. Ele entendeu a resposta, que não foi a cura. Mas a resposta foi, de Deus para Paulo, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ele diz, Paulo, aguenta firme, fica firme, porque você vai ter que carregar isso até o final. E ele carregou até o final. Até matarem a vida de Paulo, ele carregou isso até o final. Aguentou firme até o final. Então, não houve a revelação de cura, mas houve uma resposta da parte de Deus. E pensando sobre isso, irmãos,
se nós apenas potencializarmos as grandes, incríveis revelações do Senhor, aonde haveria lugar na igreja para as pessoas que sofrem? Porque uma mãe está com câncer, está hospitalizada, um pai está alcoolizado, está bêbado, uma família que perdeu um ente querido. A gente fica, não, está aqui, ó, está sempre aqui. Onde haveria lugar para quem anda de cadeira de roda, para quem não ouve, para quem é cego, para quem tem os seus espinhos na carne? Claro, o que eu estou citando? Talvez, né, as pessoas não entrem na igreja porque acham que nós aqui somos os perfeitos. A gente fica fingindo que é perfeito e negando os espinhos na nossa carne. Aonde haveria espaço? Será que a gente não está sendo tratado também nessas questões? Ficar repreendendo o inimigo quando Deus está falando, não, eu vou te prender nesse espinho aqui, porque se eu te soltar, você vai para o inferno. É um mistério de Deus que Ele vai tratar com cada um. Então, irmãos, eu te digo, não se impressione com a performance das pessoas. Ter uma performance é muito lindo, mas toma cuidado com essas pessoas que agem numa performance. Sabe? Quando pega um microfone e sobe num púlpito, uau, que performance. Não. Conheça a vida das pessoas. Por isso a igreja local é fundamental. Por isso andar com as pessoas é fundamental. E, irmãos, vamos lá. Uma pessoa, uau, né, grandiosa, poderosa em palavras, em obras, né, que é muito aqui nos holofotes, não tem problema de dinheiro, tem um nome muito conhecido, parece que está tudo certo com a vida dela. Pode ser uma pessoa que simplesmente não precisa nem de Deus. Tem tudo, não precisa nem de Deus. Agora, uma pessoa anônima dos bancos da igreja do Brasil, que há 10, 20, 30 anos sofre com as suas dores, sabe dos seus limites, mas continua firme com Jesus, não nega o Senhor, continua firme nos caminhos do Senhor, a gente pode dizer, Deus se manifesta na vida dessa pessoa. Deus está aparecendo na vida desse homem, dessa mulher. Deus se apresenta na vida, porque se não fosse Deus, ela não estaria aqui não. É Deus quem está sustentando essa vida, ano após ano, década após década. Não conhecer a performance, mas conhecer o dia a dia das pessoas. Às vezes os mais quietinhos e anônimos são aqueles que suportam as piores dores, mas não negam a presença de Jesus na sua vida. Deus opera através dessas vidas. Eu quero aplicar aqui essa palavra em nós, para mim e para você. O que mais tem te impressionado? O carisma ou o caráter? Quando você olha a vida de alguém, é o uau, o carisma ou é o caráter? Poxa, essa mulher paga o preço todo dia, o caráter. É a performance ou é a atitude do cotidiano? É a experiência do terceiro céu ou é a experiência do espinho na carne? As experiências são poderosas, tanto as transcendentes quanto as mais simples do nosso dia a dia. Aquela pessoa é uma pessoa que fala a verdade,
Aquela pessoa é uma pessoa que cumpre as suas obrigações. Aquela pessoa é a pessoa que quando alguém pisa no seu calo, ela consegue responder com equilíbrio, com tranquilidade. Aquela pessoa é uma pessoa que honra Jesus nos mínimos detalhes da sua vida. Aqui na porta da nossa igreja está escrito: aqui é proibida a entrada de pessoas perfeitas. E eu te digo, se o apóstolo Paulo entrasse ali e lesse isso, ele fala: essa igreja é para mim, porque eu não sou perfeito, eu tenho o meu espinho na carne. E ele entraria aqui e seria usado por Deus. É isso que eu quero propor para as nossas vidas. Aqui não é um lugar de gente perfeita. Aqui é um lugar de gente sincera, que conhece os espinhos na nossa carne. E que mesmo assim, isso nunca impediu Paulo de pregar o evangelho, de ser missionário, de firmar os fundamentos apostólicos, de ser usado para curar as pessoas, nunca. Mesmo com as suas limitações, ele foi um grande homem de Deus usado na sua geração. Então nunca use o espinho na carne, porque espinho na carne não é pecado. Paulo não está falando de pecado aqui. Eu tenho espinho na carne porque eu estou envolvido com coisas erradas. Não, isso não é espinho na carne, isso é pecado. É diferente. Você tem que largar a mão de ser alguma coisa errada e se posicionar. Isso é você está no pecado. Você nem tem relacionamento com Jesus porque você está no pecado. Isso é uma coisa. O que nós estamos falando aqui é espinho na carne, é limitação. É uma dor da alma, é uma dor física, é uma dor porque alguém está sofrendo. É uma limitação. Imagina se alguém, por ter uma limitação, cantamos aqui que Deus cura os coxos. E uma pessoa que é coxa, que manca, será que ela não pode ser usada por Deus? Será que ela não pode impor as mãos e abençoar alguém? Nós não podemos viver entrar nessa dimensão maluca do triunfalismo que a gente vê por aí e entender que a gente precisa também ser humano, apenas ser humano. Se alguém vier falar para você que tudo sempre dá certo, se tiver fé dá certo, fala assim: mas por que não deu certo no apóstolo Paulo? Aí você fala: vamos fazer uma vaquinha e vamos comprar uma passagem para você ir para a Paralimpíada. Aí você vai lá no campus da Paralimpíada, lá, né, e orar por todos as pessoas que estão enfermas, já que você é triunfalista assim. Precisamos tomar cuidado com aqueles que querem jogar o holofote do triunfalismo e roubam o processo de Jesus na nossa vida, no nosso dia a dia. Já passei o meu tempo, quero pedir para vocês ficarem em pé no seu lugar. E apenas quero fazer uma oração pela tua vida esta manhã. Feche os teus olhos. Quero liberar você aqui sobre esta palavra. O poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. A graça do Senhor é suficiente para nós. Deixa a graça te alcançar. Deixa a graça do Senhor manifestar. É a graça do Senhor, a presença do Senhor, o convívio com o Senhor, é que fez Paulo suportar aquela dor. Deixa a graça do Senhor alcançar o teu coração essa manhã. Não permita que o espinho na carne iniba o teu agir. O Senhor te permite subir ao primeiro, segundo e terceiro céu. Isso é vontade do Senhor. Mas nunca conte isso como uma vantagem. Olhe sempre para as suas fraquezas. Nós não somos nada além de vasos de barro, aonde habita a glória do Senhor. O maior tesouro habita em nós, mas nós nunca deixamos de ser um vaso de barro. O poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Que Cristo cresça e que nós possamos diminuir.
em nome de Jesus. E a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai eterno, as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado entre as nações, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, tenha um domingo abençoado, tenha um domingo em família, tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.